Agora está aqui comigo o Thiago Muniz, nós temos um convidado na linha. Thiago, você, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos. Estamos na ponta da linha com o advogado do presidente da República, da família Bolsonaro, Frederico Assef, que nos atende gentilmente. Senhor Assef, queria começar essa entrevista com o senhor perguntando como é que o senhor analisa o chamado inquérito das fake news que está em tramitação no Supremo Tribunal Federal, que não tem declaradamente nenhum dos clientes do senhor como um alvo, mas que chamou bastante a atenção do presidente. Boa tarde, agradeço à Jovem Pan pela oportunidade, pelo convite de participar dessa entrevista. No tocante ao Supremo Tribunal Federal e ao referido inquérito e tudo mais que ocorre nesse inquérito, neste momento eu não posso me manifestar. E agora, então, indo para um outro assunto, então, senhor Assef, uma das máximas do direito é a frase que decisão judicial não se questiona, ela se cumpre. A gente ouviu agora há pouco o presidente até falando com um tom mais ameno em relação à relação com o Supremo, com as instituições jurídicas. Mas ontem ele declarou que ordens absurdas não se cumprem. O senhor é um operador do direito. Como é que o senhor reage a essa declaração? Vai fazer parte da estratégia de atuação jurídica do senhor, em algum momento, o não cumprimento de decisões judiciais em alguns casos? Olha, a sua pergunta ela é muito complexa e essa pergunta, na verdade, para analisarmos, ela tem que ser trazida para dentro de um contexto maior, um contexto amplo, que envolve a pessoa do presidente da República. A tradução de tudo que está acontecendo hoje e o que eu venho observando e assistindo, e fico triste até com isso, na verdade, uma tentativa de grupos ou pessoas ou entidades de querer dar a entender que o presidente Bolsonaro estaria estimulando ou participando ou sendo conivente com atos antidemocráticos, com atos contra o Poder Judiciário, de um enfrentamento do Judiciário. Na verdade, são forças nefastas que tentam semear a discórdia e a desunião em nosso país. A maior vítima disso chama-se Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente da República. Quero deixar claro que não há fato novo. O presidente Bolsonaro, desde o ano de 2014, 2015, 2016, 2017, era sistematicamente vítima de denunciação caluniosa, de calúnia, injúria, difamação, todo tipo de fake news e mentira. Tudo que estão tentando imputar ao presidente da República, Jair Bolsonaro, é um absurdo, porque ele é, na verdade, a maior vítima. Ele é justamente, o presidente Bolsonaro, a vítima número 1 do Brasil de todos os crimes que estão lhe sendo imputados. Seja crime de fake news, seja crime de ingerência política em instituições, como, por exemplo, muito se falou da Polícia Federal, seja questão de atos antidemocráticos, seja essa tentativa de jogar agora o judiciário contra o executivo. Vou abrir um parênteses. O presidente Bolsonaro é um fervoroso defensor da democracia, do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Mas não houve aí, então, senhor Assef, se ele é um defensor dessas instituições, não houve um incentivo à desobediência jurídica? O caminho para essas contestações não é justamente o Poder Judiciário? Sim, mas quando foi que o presidente Bolsonaro ou qualquer um de seus representantes disse qualquer coisa contrária a isso? Ontem, não dá para interpretar essa frase de ontem dessa forma, senhor Assef, que não vai cumprir decisão absurda? Não é dessa maneira que o senhor analisa, então? Veja o perigo que nós estamos fazendo. Eu não quero parecer repetitivo, mas eu vou dizer hoje nessa entrevista o que em outras entrevistas eu já disse. O que estão fazendo com o presidente Bolsonaro, volta e meia, é o seguinte, é tirar uma frase de contexto, pegar uma frase dentro de um contexto complexo, se tira essa frase e queremos dar um entendimento
ou julgar o presidente Bolsonaro por aquela frase de forma isolada. Nós precisamos analisar o todo. É importante a gente fazer uma retroceder só um pouquinho na história do presidente Bolsonaro para dizer o seguinte: muito antes do presidente se tornar o presidente da República, quando ele ainda era deputado federal, ele era vítima de inúmeras pechas, de marcas que queriam colar na sua testa. Diziam que o presidente Bolsonaro era homofóbico, mentira e farsa, nunca foi. Diziam que ele era nazista, mentira e farsa, nunca foi. Diziam que ele era ditador ou queria pregar uma ditadura militar, mentira e farsa, nunca, jamais foi. Então, tudo que tentavam atribuir a Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, ele, na verdade, era a vítima. A maior vítima de atos antidemocráticos foi o homem que, basicamente, quase eleito, teve uma tentativa de assassinato contra sua vida. Chegou morto em um hospital, literalmente, com a pressão 3/6, só não faleceu por absoluto milagre divino. Quer um ato antidemocrático pior do que esse que ele sofreu na própria pele, um atentado único na história do Brasil, um atentado terrorista para assassinar o presidente. Agora, doutor Frederic... Dentro do contexto, eu já vou chegar, não é que eu estou saindo da sua pergunta, mas é importante a gente nós entendermos dentro deste contexto. Tudo que se imputa ao presidente da República, ele é, na verdade, vítima. O senhor está querendo dizer agora o seguinte, que uma frase do presidente Bolsonaro, na entrada ou na saída da Alvorada, agora não me recordo bem, eu não vi essa matéria, eu estava viajando, eu estava em viagem, então eu não vi, não posso aqui responder ou falar em nome do presidente da República sobre isso. O que eu digo é o seguinte, nunca, jamais o presidente Bolsonaro praticou qualquer ato que afrontasse a independência dos poderes, a democracia, o poder judiciário ou qualquer um de seus ministros. Eu posso fazer um raciocínio inverso à sua pergunta. Pode haver um raciocínio inverso. É óbvio que a independência, a distância e o equilíbrio entre os poderes é um must e é um dever, e assim será sempre. O presidente Bolsonaro é o maior defensor da democracia, das instituições e do Brasil. Sempre lutou por isso e continuará a lutar. Vai zelar pela nossa democracia. O que estão tentando fazer é uma verdadeira campanha onde dia sim, dia não, se tira, se pesca palavras ou frases fora de contexto do nosso presidente, se usa essas mensagens na mídia e tentam induzir em erro a nossa população, querendo dizer que o presidente Bolsonaro não respeita ou não respeitará o Poder Judiciário. É que ele foi muito enfático, né, senhor Assef? Ele falou que acabou pontuando com palavrão. Foi uma declaração muito enfática, mas... Enfim, por uma questão de tempo, até eu vou passar a palavra a Denise Campos de Toledo. Eu queria questionar duas coisas. Primeiro, que já foi apresentado um segundo resultado de investigação em torno dessa questão da facada, pessoalmente ao presidente Bolsonaro, que não se detectou qualquer vinculação, né, do Adélio com qualquer esquema partidário, com qualquer grupo terrorista. Todas as indicações dessa segunda rodada de investigações apontaram que ele era o único responsável, e com todos os problemas que já foi apontado também pela Justiça. E ainda em relação ao presidente Bolsonaro, o senhor não acredita que até pela postura dele no cargo, pelo fato dele ser o presidente da República, ele deveria pelo menos questionar o fato de manifestantes que o apoiam, que estão na frente do Palácio, que estão em vários locais, por exemplo, em Brasília, deles terem faixas pedindo o fechamento do Supremo, pedindo o fechamento do Congresso, pedindo o AI-5, que foi um dos maiores absurdos que nós tivemos aqui no Brasil, que foi fechamento, a coisa mais contra a democracia. Não se cria uma dualidade aí e abrindo brecha para que se suspeite que o presidente endossaria esse tipo de ideia, esse tipo de manifestação, ele como presidente da República, por causa do cargo dele mesmo? Vamos, vou responder a sua pergunta, vou tentar ser o mais objetivo possível. De novo, o presidente Bolsonaro é uma pessoa simples e humilde que gosta do povo, gosta de estar próximo ao povo. Vou dar um exemplo específico do primeiro desses eventos em que tentaram imputar a ele, a pessoa do presidente Jair Bolsonaro, os tais chamados atos antidemocráticos. E eu vou dar um exemplo. O presidente Bolsonaro, recentemente, eu não me recordo se foi 2 ou 3 semanas atrás, foi o primeiro desses episódios em que houve uma manifestação na frente do quartel-general do Exército aqui em Brasília,
aonde manifestantes puxaram essas faixas de apoio militar, ou AI-5, ou coisas do gênero. Ocorre que o presidente Bolsonaro estava já na rua naquele momento, inclusive com o seu pessoal, com alguns dos seus filhos, ele nem sabia do que se tratava. Ele, como pessoa que gosta de dar atenção ao povo, humilde que ele é, e quer estar próximo ao povo, o que o presidente Bolsonaro... Peraí, acho que deu um problema aqui, não. Vocês estão me vendo aqui? Não, o senhor pode continuar, nós ouvimos o senhor, doutor Wassef. Acho que o senhor pode continuar, a gente já vai retomar a transmissão. Pode continuar. Bom, então vamos lá. Olha a diferença, olha como a comunicação é uma coisa preciosa e olha o quanto é precioso o papel dos senhores jornalistas e da imprensa brasileira. Olha a responsabilidade que os senhores têm. Os pequenos detalhes das circunstâncias que envolvem o aparecimento do presidente Bolsonaro em eventual manifestação pode transformá-lo em anjo ou demônio. Tudo depende de como vocês conduzem. Vamos à verdade real e única dos fatos. O presidente Bolsonaro já se encontrava na rua, já estava dando atenção a populares, inclusive ele vai em mercados, ele vai em padaria, ele quer ouvir o povo, ele quer conversar com o povo. E, de repente, ele é comunicado que está havendo uma manifestação. O presidente Bolsonaro não tem ideia nem do que se trata a manifestação, mas ele sabe que tem um enorme grupo de pessoas se manifestando pacífica e democraticamente na frente do quartel do Exército. E essa manifestação, que tudo indicava, inclusive era pró-Bolsonaro. Ora, a coisa mais natural do mundo, dentro deste contexto, dentro destas circunstâncias naturais, era o presidente ir até lá e cumprimentar os manifestantes, dar uma atenção aos manifestantes, e o presidente Bolsonaro assim o fez. Chegou, ficou poucos minutos e foi embora. Agora eu pergunto, que culpa tem o presidente da República? Como podemos imputar... Não, ele poderia só questionar as faixas na hora. Mas só um minutinho, só para eu concluir. Ele poderia só questionar as faixas, porque o presidente não pode concordar com alguma coisa que seja inconstitucional, que está numa manifestação. Tudo bem ele chegar perto da população, ele tem todo o direito, e é importante que ele tenha esse apoio popular. Eu estou falando que ele poderia questionar as faixas que eram muito visíveis. É só isso. Então, vamos narrar os fatos. Aqui eu não estou nem dando a minha opinião. Eu vou narrar fatos. Os fatos são, isso está filmado e registrado. O presidente Bolsonaro chegou na manifestação, subiu num carro, cumprimentou, fazendo sinais com seus braços à população e rapidamente se retirou. Ele não sabia do que se tratava. O presidente Bolsonaro não foi o responsável por convocar essa manifestação e muito menos o teor de tal manifestação. O presidente Bolsonaro jamais incitou pessoas ou manifestações, ele não pratica tais atos, ele apenas apareceu por ali sem saber do que se tratava a manifestação e não foi ele que convocou ou organizou tal manifestação. Ficou poucos minutos e logo foi embora. Ora, e o que o Brasil está fazendo? Nós estamos aqui julgando e responsabilizando o presidente da República por atos individuais de terceiros. Ora, se alguém, rouba o outro numa manifestação, se um manifestante rouba o outro, ou puxa uma faixa de AI-5, ou de ditadura, ou de nazismo, que culpa tem o presidente Bolsonaro? Perfeito. Como é que nós podemos... O que nós estamos fazendo aqui é simples. Estamos tentando imputar ao presidente da República atos praticados por terceiros que ele sequer conhece e que ele jamais teve qualquer contato pessoal com essas pessoas. Perfeito. Então, nós não podemos fazer isso. Eu vou... Agora, só uma coisa, mantendo só para encerrar, porque a gente tem uma questão de tempo mesmo. Eu vou tentar encerrar. Dentro dessa linha de raciocínio, constantemente estão havendo manifestações. Agora, recentemente, teve uma, e eu gostaria que a imprensa falasse sobre isso. A esplanada dos ministérios foi absolutamente tomada por veículos. Parecia Avenida Paulista às 6 da tarde, antes da época do coronavírus, um trânsito absolutamente parado. Mas sabe-se lá quantas dezenas de mil pessoas fizemos essa cobertura, certamente, doutor. Fizemos sim. Eu vou pedir desculpas, acho que até eu renovo um convite até para a gente poder conversar até com um pouco mais de tempo, por uma questão de horário, já passou das 3h05. Eu agradeço ao advogado da família Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, Frederico Wassef, que poderia conversar com a gente sobre outros temas ainda. Teremos essa oportunidade, espero, em outro momento. Agradeço ao Dr. Wassef e desejo uma boa tarde. Obrigado pela entrevista do senhor.